Quero saudar meus amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar de pé para nós orarmos ao nosso Deus. Glórias a Jesus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora nós nos colocamos na Tua santa presença, Senhor. Primeiramente para agradecer a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua santa presença. Senhor, nós queremos, meu Deus, expressar nossa gratidão ao Senhor por essa semana que está se findando. Foi uma semana, Senhor, que passamos muitas provas, Senhor. Mas se nós chegamos até aqui, nesse dia de sábado, foi porque a Tua boa mão nos sustentou. Foi porque o Senhor nos guardou e o Senhor preservou, Senhor meu Deus, as nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, Senhor. Nós Te louvamos pela nossa família, pela nossa saúde. Senhor, nós Te louvamos, Senhor meu Deus, pelo nosso lar, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus presente, Senhor. Um Deus que está conosco a todo instante. Seja nos momentos que estamos alegres, felizes, seja nos momentos em que nós derramamos as nossas lágrimas, Senhor, aonde muitas vezes ninguém vê, mas o Senhor, que é um Deus presente, está junto conosco para enxugar as nossas lágrimas, Senhor. E nós Te louvamos por esse cuidado, por este zelo que o Senhor tem conosco. Nós Te louvamos também, Senhor, pela salvação, que é o nosso bem maior, que nós alcançamos as Suas mãos, Senhor. Porque, Senhor, a cruz aonde foi posto o nosso Senhor Jesus era para nós. Era o nosso lugar. Mas Jesus, por nos amar, tomou o nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que nós pudéssemos nessa hora, Senhor, estarmos aqui, Te louvando e adorando o Teu nome, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, somos limitados, pecadores, Senhor. Como erramos, meu Deus. Como muitas vezes fazemos falso juízo. Quantas vezes, Senhor, falamos algo que não Te agrada. Quantas vezes pensamos algo, Senhor, que não Te agrada, Senhor. Quantas vezes, Senhor meu Deus, nós somos tomados, Senhor meu Deus, muitas vezes pela nossa razão, nosso entendimento. Nos perdoe, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E que, Senhor meu Deus, nesta noite, nós possamos, Senhor, estar diante de Ti para expressar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Porque o Senhor é o nosso tesouro, é o nosso bem maior. E não há outro lugar, Senhor meu Deus, para nós estarmos do que estarmos aos Teus pés, para Te louvar, para Te ouvir, Senhor, para aprender com o Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor, que o Teu Espírito Santo governe todos os atos deste culto, Senhor. Que Ele se faça presente, Senhor, e possa abrir o nosso entendimento, Senhor meu Deus. Que retira, Senhor meu Deus, do nosso pensamento toda preocupação, toda ansiedade, Senhor. Se há enfermidade no nosso meio, que o Senhor cure agora no nome de Jesus. Se há tristeza, Senhor meu Deus, alegra os corações, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, tão somente expressar nossa adoração a Ti. Por isso nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, vamos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz. A palavra de Deus diz: todo ser que respire, louve o nome do Senhor. Nós estamos hoje aqui somente para adorar a esse Deus maravilhoso. Cantei
Não há outro nome como
Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Convido os amados a estarmos em pé. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 35. Joia. A versão da minha Bíblia aqui é a Nova Versão Internacional. A dos irmãos aí deve ser uma versão diferente. A que está projetada é Revista Atualizada. Eu vou ler aqui o que está projetado para que todos nós possamos acompanhar juntos, tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. O que nós gostaríamos de conversar com os irmãos essa noite, o tema da nossa mensagem é o socorro em meio à tempestade. A primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos aqui: quem de nós nunca passou por uma tempestade? Levanta a mão aí. Eu acho que todos nós, né? Já passamos por tempestade. Seja problemas na vida pessoal, familiares, crises financeiras, no trabalho, enfermidade, filhos, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa vida cotidiana, que muitas vezes as provas vêm, as tempestades vêm, e nós estamos sujeitos a isso. Só que, meus amados, a tempestade é algo que não tem como se evitar. Não é verdade? Nós podemos estar andando na rua, de repente fecha o tempo, vem um temporal e muitas vezes não tem onde nos abrigar. Né? Eu já passei por isso. Né? De estar andando e de repente o tempo escurece, vira noite e cai aquele toró e você não tem nem onde se abrigar. Né? Você tenta se abrigar ali, que debaixo de árvore é perigoso, mas você tenta se abrigar num lugarzinho ali de modo que você não seja atingido pela tempestade. Mas é algo que nós controlamos? Não, nós não temos controle sobre isso. Nós não temos controle sobre ela. Mas é algo invencível? Também não. Nós não podemos vencer, mas aquele que fez todas as coisas, ele pode vencer a tempestade. E no contexto que nós estamos lendo aqui, no texto que nós lemos, nós vemos que Jesus estava ensinando. Lá no primeiro verso do capítulo 4, fala assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, e reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e se assentar-se. Imagina só os irmãos, Jesus ali reuniu,
ali para ensinar a sua palavra, e de repente cercou um mundaréu de gente à sua volta. E ele teve que entrar no barco para poder ensinar. Ele então começou a falar sobre várias coisas. Ele falou sobre a parábola do semeador, ele falou sobre a candeia, ele falou sobre a parábola da semente, ele falou sobre a parábola do grão de mostarda. E aí então o dia estava se findando. E entra no texto que nós lemos. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Note aqui que Jesus falou assim: olha, nós vamos para o outro lado. Jesus em nenhum momento falou assim: olha, se nós sairmos agora, talvez nós chegaremos do outro lado. Não, ele afirmou: nós vamos para o outro lado. E aqui eu quero deixar uma palavra para os irmãos, o seguinte: muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem, ou nós passamos por alguma circunstância que nós não estamos vendo fim nela. Mas saiba de uma coisa: se Deus está com você, você vai chegar do outro lado. Você vai vencer. Você não vai ficar no meio do caminho. Assim como Deus cuidou de Abraão, falou para ele sair do meio da parentela dele, da terra dele, e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar, assim Deus é com as nossas vidas. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa à deriva. Muito pelo contrário, o Senhor tem prazer em nos abençoar. E meus amados, a palavra fala então que eles deixaram a multidão e entraram no barco, e quando ele estava atravessando, veio um grande vendaval, uma tempestade. E repare que a tempestade, ela revela algumas coisas. Os discípulos que estavam ali, eles eram, na sua grande maioria ali, pescadores. Eram homens que estavam acostumados a enfrentar mar, a navegar. E para Marcos estar relatando isso daqui é porque o negócio foi feio. Foi uma situação terrível. E quantos de nós não passamos situações na nossa vida terríveis? Situações que nós achamos que, olha, dessa vez não vai dar. Porque as tempestades, elas revelam as nossas fragilidades. As tempestades na nossa vida revelam as nossas limitações. O quanto nós somos limitados. Mesmo que nós estejamos, eu tenho um bom tempo de vida. Eu já tenho 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. 60 e poucos anos. Meus amados, sempre que nós entrarmos numa situação de tempestade, uma circunstância que traz uma prova muito grande, ela vai mostrar o quanto nós somos frágeis. Não importa o tempo, a idade que você tem, não importa o que você já passou. Não importa. E o que Deus estava querendo mostrar, o que Jesus estava querendo mostrar para nós essa noite, é que por mais que nós tenhamos já uma experiência de vida, meus amados, nós somos totalmente dependentes dele. Nós não somos dependentes de nós mesmos. Porque tem problemas na nossa vida que nós não conseguimos resolver com a nossa força, com o nosso entendimento. Quantos de nós aqui já tentamos resolver os nossos problemas segundo aquilo que nós entendemos? Quantas vezes? E quantas vezes, como diz a minha avó, nós demos com os burros na água? Não é verdade? Quantas vezes? Mas o que o Senhor quer mostrar para nós essa noite, meus amados, é que nós temos que ser totalmente dependentes dEle. Que a bênção está em depender dEle. A bênção está em confiar nele. A bênção está em ter fé em Jesus. Porque as tempestades, elas vão e vêm. Elas começam e acabam. Começam novamente e acabam novamente.
Isso é porque Jesus quer ver o nosso mal? Não. Isso é porque Ele nos ama. Ele quer demonstrar o seu amor para conosco. Porque muitas vezes nós passamos as tempestades sozinhos. É ou não é verdade? Não é verdade? Muitas vezes nós olhamos para o lado, não há quem nós conhecemos. Não há uma mão para nos ajudar. Mas o que importa para nós é que a mão poderosa do Senhor está conosco, está sobre as nossas vidas. Isso que é importante para nós. E a palavra fala então que se levantou um grande vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ele já estava se enchendo de água. Vejam só os irmãos. Todos ali estavam acostumados a navegar. Eu, umas outras vezes, eu já falei, eu tenho muito medo de água. Porque eu não sei nadar. Eu morro de medo de água. Água para mim é chuveiro. Né? E piscina aqui só. É aqui. Passou disso aqui, eu já estou correndo risco. Agora imagina os irmãos, no meio de uma tempestade, você olha para um lado, é água. Você olha para o outro, água. Você olha para frente, água. Você olha para trás, água. E um vento. Essa semana nós tivemos o vendaval aqui na região. Teve ou não teve? Foi terrível, não foi? Agora imagina isso no mar. As ondas batendo no barco. O barco balança para cá, balança para lá. Água entrando. Imagina o desespero desses homens. Imagina a cabeça deles, nós vamos morrer. Não vai dar, nós vamos perecer. E há um detalhe muito interessante que a palavra fala que Jesus estava o quê? Dormindo. Imagina só, aqui está falando que as ondas batiam no barco e jogavam o barco de um lado para o outro. Ele estava se enchendo d'água. Como que alguém pode dormir numa situação dessa? Fala para mim. Você ia dormir? Você ia dormir? Não, eu não. Muito menos eu. Misericórdia, mas de jeito nenhum. Não ia dormir de jeito maneira. Mas sabe por que Jesus estava dormindo? Primeiramente para mostrar que ele era homem. Que ele veio como homem. Estava cansado. Porque Jesus pregava, andava por tudo quanto é lugar, levando a palavra, apresentando o reino. Segunda coisa que Jesus estava querendo mostrar e quer nos ensinar nessa noite, é porque Ele é dono de tudo. Tudo está no controle dele. Nada foge ao seu controle. Era por isso que ele estava tranquilo. O desespero é nosso muitas vezes. É nós que nos desesperamos. É nós que muitas vezes olhamos para o lado e só vemos desastre. Não vemos saída. Enquanto o nosso socorro está ao nosso lado. Enquanto o nosso socorro, o nosso bom pastor que cuida de nós está do nosso lado. E nós não olhamos para ele. Os discípulos aqui estavam desesperados. E quando olharam para ele, falaram assim, mas pelo amor de Deus, como que Jesus pode estar dormindo numa situação dessa? Nós vamos morrer. E muitas vezes no meio de uma circunstância, nós estamos orando, estamos jejuando, estamos madrugando, estamos lendo a palavra, e Deus não fala nada conosco. Nós falamos assim, mas até quando vai isso? Senhor, você não está vendo o que eu estou passando, não? O Senhor não está atento para a situação que eu estou vivendo? Meus amados, o silêncio não quer dizer que Deus não está agindo. Deus está agindo. Nada foge ao seu controle. Por mais que aquela tempestade estava jogando o barco de um lado para o outro, entrando água para dentro do barco, a situação estava sob controle. Porque Jesus tem tudo nas tuas mãos.
tem tudo nas suas mãos. E muitas vezes somos nós que nos desesperamos. Jesus, Ele fez uma promessa para nós. Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco todos os dias. Ele está conosco quando está na bonança. Ele está conosco quando está na tempestade. Ele está com você quando você está desempregado. Ele está com você quando você está empregado. Ele está com você quando você está com saúde, quando você está enfermo. Ele está com a sua família quando não está vivendo um momento tão bom ou quando vocês estão todos felizes. Jesus está conosco a todo instante. Ele não nos abandonou. Ele não é um Deus distante para nós, é um Deus presente. Jesus não é um Deus distante. A presença de Jesus na nossa vida e a presença de Jesus naquele barco era a garantia que aquele barco chegaria do outro lado. E a presença de Jesus na nossa vida é garantia que nós vamos herdar a vida eterna. É isso que importa para nós. Jesus não pode estar fora da nossa vida. Meus amados, os discípulos foram e acordaram ele. Olha, mestre, não tem jeito, nós vamos morrer. Se o senhor não levantar aí, vai ser difícil. Eu fico imaginando que eles despertaram Jesus achando que Jesus fosse tirar a água de dentro do barco, né? Pegar o baldinho ali e jogar água para fora. Mas, meus amados, a solução de Jesus não é a mesma solução que nós pensamos. Jesus só deu uma palavra. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. A palavra de Jesus para nós nessa noite é: sabe a circunstância que você está passando? Fica tranquilo. Eu estou no controle dela. Descansa. Confia. Então somente confia. Imagina só. Diante de toda aquela tempestade, Jesus dá uma única palavra. E vem a bonança na hora. Na hora. Sabe o que é isso? Instantaneamente. Porque, meus amados, quando nós estamos vivendo certas circunstâncias ou certas provações, as pessoas que estão de fora muitas vezes começam a falar, né? Mas você está passando isso também? Desobediente. Está passando isso, sabe por quê? Porque a pessoa lá não está nem aí. E muitas vezes vozes nos cercam para nos colocar medo, para nos colocar dúvida, para nos colocar desespero. Não é verdade? Porque para ajudar, nós não encontramos ninguém nessa hora. Mas para julgar, se tem algo que nós fazemos bem, é isso, né? Nós somos, pontuais em fazer isso, julgar. Se todo mundo aqui fosse juiz, ia ser uma maravilha, né? Mas é por quê? Porque é mais fácil. E muitas vezes essas vozes trazem em nós um desespero, um medo. Nossa, mas o que será que eu fiz para eu estar merecendo isso? Mas será que eu vou viver isso por longos dias, por tantos dias? Não, meus amados. É como eu falei aqui no culto passado, a última palavra não é daqueles que estão perto de nós, a última palavra é do Senhor Jesus. E a palavra que o Senhor Jesus está dando nessa noite para você e para mim, que deva estar passando por alguma circunstância que está trazendo um certo medo, um certo desespero, é: eu vou dar a vitória. Vento, acalma. Mar, aquieta-te.
A tempestade ela começou, mas ela tem hora para terminar, não vai durar eternamente. Ela não dura eternamente. Então, meus amados, nós não devemos dar ouvido às vozes que estão de fora, mas devemos ouvir a voz do nosso Salvador, a voz do nosso Senhor. E é interessante que Jesus, depois que ele faz isso, né, eles ficam maravilhados, né? E Jesus vai e pergunta para eles assim: por que vocês estão tímidos? Vocês ainda não acreditam? Vocês não têm fé? E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você crê que Jesus pode mudar a situação? Você crê que Jesus pode acalmar a tempestade que você está passando? Ou você ainda está tímido? Ou ainda não crê? Nós podemos lembrar de uma família que Jesus operou uma grande bênção, um milagre. Uma família que Jesus amava muito. Um dos membros da família havia falecido. E Jesus estava longe. E mandaram avisar Jesus: olha, aquele que você ama, ele está enfermo. E ele morreu. Acabou morrendo. E Jesus estava distante. E quando Jesus chegou, uma das irmãs foi ao encontro de Jesus e falou para ele assim: olha, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele estaria vivo ainda. E aí Jesus foi caminhando, e quando ele chegou perto, a outra irmã, que é Maria, chegou e falou: olha, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus pegou e falou para ela: olha, se você crer, você verás a glória de Deus. E a mesma palavra para nós essa noite: se você crer, se você ter fé, você vai ver a glória de Deus. Você verás a glória de Deus. Porque depois daquela experiência maravilhosa, os discípulos reconheceram ainda mais quem era Jesus. Os discípulos viam nele que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, que verdadeiramente ele tem o governo de tudo nas suas mãos. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem pode fazer isso? Senão o nosso Deus, senão aquele que nos salvou. Durante o período do louvor, eu estava meditando em uma palavra aqui, que vai complementar aqui para encerrar essa mensagem. Essa mensagem não é longa. Que é o Salmo 136, que diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Lá no verso 24, aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Meus amados, o nosso Deus nos ama. Ele nos dá a sua graça. Ele é bom para conosco.
Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Criador dos céus e da terra. É Ele quem estabelece reis, é Ele quem remove reis. É Ele que tem tudo na palma das suas mãos. Esse é o nosso Deus. O amor dele dura para sempre. Então a tempestade que você está passando não quer dizer que Deus não te ama. Muito pelo contrário, Ele te ama muito. Ele te ama muito. E meus amados, as tempestades elas são inevitáveis. Mas a diferença não está no tamanho das ondas que vêm sobre o barco. A diferença é quem está no barco, quem está na nossa vida. E Jesus está na nossa vida, Jesus está no nosso coração. E nada é maior do que Ele. Nada é maior do que Ele. A palavra do Senhor fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, meus amados, quando estivermos passando no meio da tempestade, não esqueça que Jesus está ao seu lado, está ao meu lado. Confie no tempo do Senhor. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está alheio ao que está acontecendo com você, muito pelo contrário. O que importa para nós é a presença dEle conosco. É isso que importa para nós. Porque aonde Deus está presente, o milagre sempre acontece. Sempre acontece. Para encerrar, eu já disse isso algumas vezes e vou dizer novamente. As provas não são para nos trazer sofrimento. Não é isso. As provas elas são para nos fortalecer, para nos amadurecer espiritualmente, para nos dar oportunidade de crescimento. Então, meus amados, se você está passando por um momento difícil, por um momento em que você não está vendo saída, saiba que Jesus está no barco. Jesus está no controle de tudo. No Salmo 146, verso 1, o salmista vai dizer que Deus é o refúgio e a fortaleza, que é o socorro bem presente no momento de angústia. Aonde muitas vezes o mundo nos oprime, Jesus nos abraça. Jesus nos alegra. O profeta Isaías vai dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo João vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus venceu. Jesus venceu todas as lutas por nós. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Tudo nós podemos daquele que nos fortalece. Porque a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força está no nosso Deus, o nosso Senhor. Que você possa desfrutar da presença do nosso Deus. Nós estamos chegando ao final de quase mais um ano, né? Nós já estamos aí para romper o mês 10, praticamente. E eu não posso deixar de lembrar isso com a igreja, porque a palavra que nós recebemos do Senhor no começo do ano foi que Ele estaria conosco.
Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir, não nos faça sair daqui. E ao longo desse decorrer de todo esse ano, Deus esteve com essa igreja, Deus esteve comigo, Deus esteve com você, te guiando, nos orientando, nos fortalecendo, nos ajudando. Choramos ao longo desses 9 meses, choramos sim. Tivemos provas, tivemos sim. Mas também tivemos muitas vitórias. No nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se nós chegamos até aqui, nós temos que glorificar o nosso Deus. Porque Ele nos trouxe segurança. Ele nos guardou. Ele nos livrou. E esse Deus, meus amados, é o Deus que nós servimos. Muitos disseram para nós: olha, Deus não está lá não. Deus não está naquele lugar não. Mas, meus amados, os nossos olhos têm visto que Deus está conosco. E que cada oração que nós fazemos ao nosso Deus, Ele tem nos respondido. E as experiências que nós temos tido com Ele são experiências grandiosas. São experiências maravilhosas. Ao longo de toda a minha caminhada, eu nunca presenciei de Deus responder tão rápido a oração, como o Senhor tem feito conosco. E isso mostra que Jesus está no nosso meio. Isso mostra que Jesus está no comando das nossas vidas, está no comando desta igreja. E nós oramos para que permaneça assim, para que o Espírito Santo guie-nos a todo instante, para que Jesus continue presente aqui neste lugar, neste bairro, nessa cidade, no Vale do Paraíba, no país, guiando-nos em tudo, que pode vir a tempestade que for, mas nós vamos vencer porque Jesus está conosco. Não há tempestade maior do que o nosso Deus. Não há. Não há nada maior do que Jesus. Jesus é tudo que nós temos. É o nosso maior tesouro. Deus abençoe. Vamos estar de pé. Vamos glorificar o nome do Senhor. Essa é a nossa certeza, que Ele está conosco em todos os tempos. Glória a Deus. Como é bom saber que nunca estou só. Fiquei sempre na tua mão.
que nós temos um Deus que nos guia, que nos ama. Porque muitas vezes, meus amados, nós passamos situações que realmente, nas nossas limitações, nós achamos que estamos sozinhos. Mas o nosso Deus, Ele nunca nos abandonou. A partir do momento que nós escolhemos andar com Ele, Ele fez um compromisso conosco, uma aliança conosco que não se acaba. É uma aliança eterna. Que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Que Ele vai estar cuidando de nós. Ainda que nós sejamos tão infiéis muitas vezes, né? Ainda que nós sejamos tão limitados. Ainda que muitas vezes nós não confiamos plenamente nele. Mas Ele sempre demonstra o seu amor, o seu poder, a sua graça, a sua bondade para com as nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus maravilhoso. É um Deus poderoso, grandioso. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Senhor, como tu és bom, Senhor. Nós não estamos sós, Senhor, no meio da tempestade, Senhor. Tu está conosco, Senhor. Em todo instante, Senhor Deus. Glória a Deus. Com tuas mãos. Bendito o teu nome, Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Vem me esconder, Senhor. Glória a Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Oh, Senhor. Descansados estamos em Ti, Senhor. Pois sabemos que Tu és Deus sobre todas as coisas, Senhor. alma está Bendito o teu nome, Jesus. segura em ti. Sabe bem Glória a Deus. que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar Glória a seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo Aleluia. vem, Glória a Deus. sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Bem suave. Minha alma está
Bendito é teu nome, Jesus. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Glória a Deus. Descansarei. Nós descansaremos em Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas almas, o Deus das nossas vidas, ó Deus. Louvado seja o Teu nome nesta noite, ó Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, por cada Glória a vida aqui Deus. presente. Porque o Senhor Aleluia. tem sustentado as nossas vidas, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, graças nós te damos, ó Pai, porque o Senhor tem tudo ao seu controle. Nada, Senhor meu Deus, está fora, Senhor meu Deus, do seu controle, Senhor. Senhor, nós colocamos as nossas vidas no teu altar, ó Pai. Toma conta, Senhor, de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Senhor, as tempestades que muitos de nós enfrentamos, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor meu Deus, que o Senhor nos dê fé, que nós possamos, Senhor, confiar em Ti plenamente, Senhor. Que nós não viemos olhar, Senhor, para as nossas limitações, mas nós viemos olhar para o Senhor, porque a nossa força, a nossa alegria, a nossa paz só vem de Ti, Senhor. E por isso, Senhor, nós queremos pedir a Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos socorre, Senhor. Faça cessar, Senhor Deus, no nome de Jesus, a tempestade, Senhor. E nos dê vitória, ó Pai. Abre as portas que se faz necessárias, Senhor. Cura as enfermidades, Senhor Deus. Restaura lares, Senhor Deus. Restaura a fé, restaura, Senhor Deus, a alegria da salvação nos corações, ó Pai. E que o Senhor opere de modo tal, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor, a ser totalmente dependentes de Ti, ó Senhor. E, Senhor, nós queremos colocar diante do Teu altar a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão. Pois em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, estejam sobre a Tua igreja e sobre todos os Teus servos, Senhor, espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar.